Quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá a todos os nossos amigos que estão continuamente conosco aqui 24 horas na OnTV, independentemente do horário que você acesse a nossa plataforma, sempre haverá uma mensagem de esperança, segundo a palavra de Deus, para a sua vida, assim como é para a nossa, meus irmãos. Hoje nós vamos ter uma conversa muito importante, como toda a palavra de Deus assim é, e sempre cabe às nossas vidas, porque foi exemplo de consagração que a gente conseguiu de nos conectarmos a Deus e ter mudanças extraordinárias nos nossos dias. E da mesma forma nós estamos aqui para compartilhar esse processo de resgate e de nós estarmos sempre permanecendo com Deus, para que Deus então permaneça em nós em tudo isso. Os nossos irmãos podem ter acesso à plataforma que nós fomos orientados por Deus para criar já há algum tempo, para ficar como registro do que nós falamos aqui, para consulta, compartilhamento dos irmãos, e ao vivo também, 24horas.com.br, www.ontv24horas.com.br. Tem o endereço aqui acima que foi colocado pela plataforma aqui já. Vocês podem acessar, sempre haverá lá uma mensagem, tem os arquivos também. Quando nós estiver ao vivo, passando para os nossos irmãos ao tema e o assunto que foi falado lá, guardadinho para aqueles que quiserem ter acesso a tudo isso. Ok, meus irmãos? Não sei por onde você está nos assistindo, se é através das redes sociais ou diretamente através da nossa plataforma ou do nosso aplicativo, que também nós temos para quem gosta de ter o aplicativo no celular da nossa TV, que é a OnTV 24 horas, né? Vocês podem acessar também, que daí clicando no aplicativo, vocês já entram diretamente na parte dos vídeos e do material também que temos lá. Há muitas possibilidades de você acessar a nossa plataforma. Hoje em dia a internet nos proporciona isso. Você pode ter acesso através do aplicativo, da plataforma em si, desse endereço que está aqui para vocês, não é mesmo? E através das nossas redes sociais também, quando estamos ao vivo, algumas vezes o pessoal aí disponibiliza ao vivo nas nossas redes. E hoje nós queremos agradecer imensamente por todos que nos acompanham nessa jornada, através da forma como Deus tem disponibilizado de nós chegarmos até o coração das pessoas, realizar a obra do Senhor, assim como Deus tocou as nossas vidas e um dia algum irmão foi referência para nós nessa caminhada de despertar para o Evangelho, o nosso Senhor. E hoje nós tivemos as nossas vidas transformadas, houve um renovo, não é mesmo, meus irmãos? E nós temos também grandes amigos que fizeram parte desse processo, acompanha há muitos anos, o irmão Rômulo Ribeiro, que hoje também disponibiliza aí conosco materiais de excelência, de estudo mesmo,
um material abençoado, pastor Anderson, que desenvolve um trabalho magnífico. Ele é pastor de uma igreja na cidade de Lajeado e desenvolve um trabalho que não tem assim, é algo extraordinário para a obra de Deus na vida das pessoas. Ele tem uma igreja, um núcleo onde ele se encontra com os irmãos, que isso seja também abençoado e levado a todas as cidades, e projetos, grandes projetos, além fronteiras aqui do nosso país, ele tem também, e disponibiliza, ele estuda, é um estudioso da palavra de Deus, é um abençoado com a sua família, dedica a sua família e a sua vida em prol de tudo isso, disponibiliza estudos, leituras da palavra de Deus através dos seus canais, das suas redes sociais, que a gente está sempre divulgando aí, através do YouTube também. E claro que a nossa plataforma estaria sempre à disposição de um trabalho abençoado como esse. Nosso irmão evangelista Flávio Carvalho, que também Gilberto Assif, que desenvolve um trabalho abençoado através da Igreja de Deus. Uma pessoa que estuda muito, que já está há tempo também, né, nessa jornada do Evangelho, e tem as suas plataformas e também disponibiliza esse material aí com a gente está em comunhão com os nossos irmãos, que o nosso propósito é um só, não é mesmo? Nos mantermos conectados com Deus e fazer com que Deus realize a obra, a sua glória, através de nós que somos apenas instrumento disso. Mas claro que os nossos irmãos, assim como o Rômulo Ribeiro, também têm as suas plataformas, os seus cursos. O irmão Rômulo Ribeiro é muito perseguido, meus irmãos. Ele está já há longa data nessa caminhada, ele precisa de apoio daqueles que estão no propósito para seguir nisso tudo. Então, cada vez que o irmão Rômulo vai apresentar a verdade dos evangelhos, há uma perseguição gigantesca aos seus vídeos. O pessoal às vezes derruba ele do YouTube, ele está lá firme. E não é de hoje, meus irmãos. Não é de hoje que o irmão Rômulo, ele tem estudos, ele é uma pessoa muito abençoada, ele tem, e através também de muito esforço, né, que ele sempre, e dedicação a esse trabalho do Evangelho, uma pessoa que estuda muito e consegue nos trazer a interpretação até dos originais da Bíblia. É muito interessante o trabalho dele, aprofundado, de excelência, eu gosto muito, já acompanho há muito tempo. Então, veja que os irmãos que participam com a gente aí são pessoas abençoadas, que disponibilizam o seu trabalho. O trabalho deles a gente passa ao vivo aqui na plataforma, mas eu não disponibilizo no meu canal privado, por exemplo, do YouTube, e nem aqui na plataforma, os registros assim, para quem quer rever, para que realmente o pessoal vá até a plataforma dos nossos irmãos, que tem canais no YouTube, nas suas redes, e conheçam de onde é a fonte que vem tudo isso abençoado no coração dos nossos irmãos, porque o nosso objetivo aqui é comunhão, não é separação. Nós queremos estar juntos com os nossos irmãos, compartilhando o que a gente vai aprendendo neste mundo, e através do Espírito Santo de Deus em nós, mas não é de divisão, né, meus irmãos, é de nós estarmos juntos, em que aonde tiver uma plataforma que vem para agregar e não para separar os irmãos. Então, que bom que nós estamos juntos, compartilhamos aqui durante horários alternativos. Quando os nossos irmãos estão ao vivo na plataforma deles, a gente vai lá acompanhar, né? E estamos juntos com eles. Quando os nossos irmãos não estão ao vivo, como a nossa plataforma é 24 horas no ar, então a gente resgata esses vídeos lá. E claro que com a autorização deles, né? O nosso objetivo é um só. Então a gente tem o mesmo propósito. Isso tudo é autorizado para que a gente então continue repassando tudo isso, porque a gente não sabe realmente o horário que as pessoas podem estar acessando esse material, e é importante que seja falado. A escritura, ela se renova todo dia, então é importante que os irmãos sigam esses nossos irmãos com os quais nós temos em comunhão, né? Que realmente está nas nossas plataformas aí. Sigam lá o pessoal. Quem tem horário de assistir os nossos irmãos nas suas próprias plataformas ao vivo, faz. Depois, quando quiser rever, vem aqui com a gente, que a gente está sempre passando nos horários alternativos para aqueles que muitas vezes não puderam assistir ao vivo, enfim, queiram assistir com a gente, já está ouvindo uma programação aqui, já encaixa na outra, está sempre no ar. Essa foi a nossa orientação, conversando com Deus, que a gente
que eu compartilhasse com os irmãos o meu processo de encontro realmente com Deus, como Deus muda a vida da gente. Eu sou uma aprendiz do Evangelho, na verdade eu aprendo, né? O professor Anderson, faço curso com ele, eu aprendo com o irmão Rômulo, ele é um abençoado de anos, conheço o Rômulo antes, o trabalho do Rômulo antes do pastor Anderson até, e o sigo e não deixo de seguir por nada. Então, e o evangelista Flávio também, ele tem um trabalho direcionado também, único e exclusivamente para o Evangelho do Nosso Senhor, o irmão Gilberto Assif, que eu conheço há menos tempo o irmão Gilberto Assif, mas também está conosco nessa empreitada aí, que é realmente o trabalho de Deus nas nossas vidas, e que assim a gente vai compartilhando com os irmãos. Gilberto Assif e evangelista Flávio também tem, assim como o pastor Anderson e o Rômulo, tem os seus canais, né? YouTube, tem as suas redes sociais, tem o Telegram, tem Twitch, se eu não me engano. E então eles estão sempre divulgando tudo isso, e a nossa plataforma vem aí só para ajudar, no sentido de contribuir para a união dos nossos irmãos que estejam nesse propósito de levante do Evangelho. Se você, talvez, meu irmão, seja um evangelista, um missionário, um pastor, alguém que trabalhe realmente com as Escrituras Sagradas, esse é o nosso objetivo, nada mais além do que as Escrituras Sagradas, e você queira fazer parte desse processo, saiba que a nossa plataforma, que no caso eu disponibilizo, né, para todo mundo, ele é de forma gratuita, né, para todos que queiram participar. E a nossa TV não tem fins lucrativos, não é esse o nosso objetivo, então Deus promove, Deus faz com que isso aconteça na minha vida, e eu faço com que isso chegue até ao número máximo de pessoas, né, que queiram fazer parte desse projeto. Sempre será bem-vindo, desde que, por óbvio, falem acerca do Evangelho do Messias, a nova aliança, ou que venha para apresentar a antiga aliança também, que nós precisamos muito de conhecimento do que foi dito pelos profetas, pelos nossos irmãos que viveram a sua época e nos deixaram todos esses registros inspirados por Deus para que nós tivéssemos então conhecimento. A sabedoria de Deus vem nos apresentar dessa forma, então a gente obedece. Se temos que aprender todas as informações importantes do Antigo Testamento e da Nova Aliança apresentado pelo Messias, através do seu trabalho missionário fantástico, é assim que nós devemos fazer. Então, os irmãos que tenham realmente esse propósito nos seus corações, que tenham sido levantados por Deus para essa promessa nas suas vidas e queiram um espaço nesse sentido, porque eu não acompanho muitos, né? Eu acompanho mais a longa data, em que acho que o pastor Anderson é o mais recente, que já são alguns anos aí, né? Mas os outros eu já acompanho realmente a longa data. E agora estão fazendo parte desse projeto aí também, há algum tempo já. E os irmãos que também estejam nesse propósito e realmente tenham suas vidas direcionadas para isso, saibam que serão muito bem-vindos. Passa o canal aí pra gente do YouTube, passa a sua plataforma, a gente dá uma verificada no sentido, é palavra de Deus, é bênção para a vida das pessoas, vem com a gente, entra nesse barco aí que é conduzido pelas mãos do nosso Senhor, e vamos juntos, meu irmão. O dia tem 24 horas, né? Nós temos aí todos os dias da semana para distribuir o pessoal e levar a palavra de Deus 24 horas no ar a todos os corações, em que cada um com o seu jeito, com o propósito que Deus tem e plano para a sua vida, é capaz sim de tocar o coração das pessoas. Irmãos acompanham muito o pastor Anderson, por exemplo, outros irmãos acompanham bastante o Rômulo, outras pessoas acompanham bastante o evangelista Flávio, outros irmãos, o nosso irmão missionário Gilberto Assif, outras pessoas me acompanham também, e assim a gente está todo mundo junto com o mesmo propósito. Ok, meus queridos? Hoje gostaria de deixar registrado isso. Nós estamos aí juntos nessa caminhada, que você também pode fazer parte disso. Um coração quebrantado por Deus, um propósito firme. Não importa onde você esteja, como você esteja gravando, você grava, manda pra gente, a gente dá um jeito, edita,
né? Formaliza nos padrões que precisa passar na plataforma e fica lá registrado, e também o trabalho que você desenvolva aí a gente divulga, como divulga dos nossos irmãos. Como disse, o nosso objetivo é cada vez fazer com que esse levante do Evangelho cresça e dos meios que Deus nos proporciona, e não diminui ou haja divisão no que se refere à palavra de Deus. Ok, meus queridos? Sejam todos muito bem-vindos. Você também que não deixa de ser um missionário, que se sente tocado pelas nossas mensagens e compartilha e leva essa palavra a outras pessoas através das suas redes sociais. Nós agradecemos muitíssimo. Você talvez não saiba e eu não reconheça a importância que você tem em tudo isso, mas é gigantesco, meu irmão. Muitas vezes nós dedicamos o nosso tempo aqui para criar todo esse conteúdo, entregar nas mãos do Senhor, e Deus utiliza de você, meu irmão, desse tempo que você tem aqui nos assistindo, e você vai lá e compartilha, e é realmente o seu trabalho que faz com que Deus use você para que o nosso seja divulgado, porque às vezes nós ficamos aqui 4, 5, 6, 8 horas criando conteúdo, colocando na plataforma. Não temos muito tempo de divulgação de tudo isso, então entra você para esse trabalho extraordinário, divulgando a palavra de Deus através das suas redes. E assim nós vamos criando uma corrente, meus irmãos, uma corrente do Evangelho, em que cada um tem um papel. O meu aqui é de conversar, o seu é de compartilhar, o outro é de editar, os outros irmãos é de terem uma abordagem diferenciada acerca do assunto. E assim nós vamos criando algo, meus irmãos, em que nenhum de nós, é para a glória de nenhum de nós aqui. Ninguém está aqui por palmas ou reconhecimento de qualquer coisa. A gente está criando tudo isso para que chegue cada vez a mais almas sejam tocadas através disso. E em que você realmente é um agente principal em tudo isso, porque é você que muitas vezes compartilha tudo isso, lembra lá e compartilha, e faz com que mais pessoas façam parte desse projeto. Às vezes você conhece um irmão abençoado que frequenta a igreja, que nunca pensou em fazer parte de um levante desse jeito. Saiba que nós temos sim a plataforma, nós temos estúdio, nós damos um jeito de fazer com que a palavra que Deus toca o teu coração chegue às outras pessoas, meu irmão. Nunca, isso é importante, é o único requisito importante de você se habilitar para isso. Que não seja para a sua glória, assim como não é para minha, não é para nenhum dos irmãos que estão aqui. A gente não busca reconhecimento do que a gente faz, mas nós procuramos o reconhecimento do que Deus faz na nossa vida, nos permite falar, nos permite estar aqui o nosso tempo, enfim. Tudo que nós somos abençoados nas nossas vidas para a glória do Pai, para o reino do Pai, para que nós possamos realmente levar a palavra de Deus a todas as nações. Meus irmãos, nós temos pessoas que nos assistem, compartilham, nos mandam material de Israel, Jerusalém, de Londres, de todos os lugares em que os nossos irmãos estão, e Deus está fazendo a obra, meu irmão. Nós tivemos que começar a legendar alguns dos nossos vídeos mais recentes aí, que nós podemos fazer em inglês aí, porque nós temos um pessoal gigante chegando nessa caminhada aí e já fazem trabalhos abençoados. Nós teremos que pegar vídeos dos nossos irmãos que falam outros idiomas e colocar, como você deve estar vendo aí, a transcrição, né, que se diz, a transcrição aqui para outros idiomas, porque realmente esse levante é gigantesco, meus irmãos, para a honra e glória de Deus, em que não importa o meu nome, você nem sabe quem eu sou, eu nem coloco o meu nome aqui no vídeo, não importa, importa que você seja tocado pela mensagem de quem importa. Esse nome sim, nós temos reverência, nós levantamos para você, e a rua que toca teu coração, o nosso Deus, o único, o Messias, o nosso único mediador entre nós e o Pai, que vem para nos apresentar como instrumentos. Eis-me aqui, Senhor, para a tua obra. Então ele nos utiliza, proporciona os meios, não é mesmo? E então a gente leva o Evangelho. Então a minha mensagem chega sem nome a todos os lugares que Deus entende que tem que chegar, e é isso que é importante, meus irmãos. Claro que a gente é obrigado a ter as redes. Hoje em dia a rede é toda monitorada, tem que ter nome, tem que mandar documentos, essas coisas, né? O Instagram
há pouco tempo atrás pediu cópia da nossa documentação para uma questão de controle, né? Eu não acho que esteja errado isso, mas muitas vezes, né, você irá compartilhar o vídeo, vai o nome da gente junto. Mas se você tiver aí programas que baixam o vídeo direto da plataforma, não tem problema nenhum, está autorizado. Não é o nosso nome que importa, é a palavra que o Espírito Santo de Deus coloca em nós, né? E para levar então para a realização da obra do Senhor na vida das pessoas, meu irmão. Está autorizado, meu irmão, se você realmente deseja. Por exemplo, quer criar lá uma rede social, divulgar, estou falando em meu nome agora, né? Por óbvio. Quer divulgar essa mensagem de hoje, meu irmão, sem nome da minha rede social, está liberado, está autorizado em nome de nosso Senhor Jesus, em nome de Deus. O importante é que a palavra que o Espírito Santo do Senhor toca o meu coração para que eu diga hoje, que nós vamos começar agora, chegue ao coração das pessoas e não a minha pessoa que está aqui. Está autorizado, querem criar rede social, divulgar a palavra do Senhor nas redes, está autorizado, meu irmão, ok? No que se refere aos meus vídeos, está autorizado, sem meu nome, somente a palavra de Deus. E você muitas vezes tem a tua rede social, ou quer criar uma rede social, não é mesmo? Em relação a tudo isso, está tudo liberado aí nas nossas plataformas, ok, meus irmãos? Eu não tenho os vídeos originais, porque a partir do momento que cai na plataforma eu tenho que deletar, né, mas está lá nas nossas redes para quem quiser baixar e fazer bom uso disso, que a palavra de Deus será sempre levada a um número maior de pessoas, ok, meus queridos? Façam bom uso de tudo. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre uma história muito bonita das Escrituras que me toca bastante. Eu tenho algumas, né? A gente sempre tem algumas histórias aí dos evangelhos que foram trazidos e registrados, né, para os nossos corações. E como é importante a gente ver o levante na vida de um irmão que vem apresentado aqui na palavra de Deus, como que o inimigo age na vida do ser humano, e por isso que eu digo isso. E muitas vezes, mesmo o mal querendo agir na sua vida, Deus é capaz de transformar o mal em bem em tudo que nós vamos fazer. Por isso nós não precisamos ficar preocupados em relação a isso. A gente simplesmente entrega para Deus fazer esse levante do Evangelho através de nós. Nós somos apenas instrumentos, é Deus que faz a obra no coração das pessoas. E veja que bonita essa história de um homem muito bem sucedido nas Escrituras Sagradas, em que agradava muito, ele era um homem segundo o coração de Deus, agradava muito o coração de Deus em ver o seu filho naquela reta na sua vida, né? Levando a sua vida de acordo com a palavra do Senhor, em que na época, meus irmãos, hoje em dia, após a vinda do Cordeiro, nós abandonamos com a nova aliança o costume e o que era determinado na lei, né? O costume dos sacrifícios, mas na época havia, né, esse entendimento até a chegada do Messias, que então veio como um cordeiro para tirar os pecados do mundo e não precisaria então mais nós, a princípio, sacrificar, como era na antiga aliança, algumas coisas que vêm elencadas através dos profetas, como declaração de amor, arrependimento pelos pecados que nós então viéssemos a cometer naquela determinada época da humanidade. Muito bem, então veja que nessa época, estamos falando aí do nosso irmão, que ele era tão temente a Deus, meu irmão, respeitava tanto o Senhor, acreditava realmente, sua fé era inabalável, tanto no que Deus realizava nas suas vidas, tanto na promessa de Deus para suas vidas, que é algo que me chama muita atenção, que normalmente na antiga aliança era assim: você cometia um pecado, então você oferecia um sacrifício para se redimir do seu pecado, né, diante de Deus. Era algo que acontecia. Muito bem, tem as suas razões, seus motivos, que não é o tema de hoje, mas embasados na palavra de Deus para a época. E esse irmãozinho, o temor dele era tanto que ele realizava os seus sacrifícios e por ele, pelos erros que ele poderia ter cometido ou cometia, pecados que alguns chamam, né? E inclusive pelos seus filhos, pelo que pudessem estar realizando e se equivocando na vida.
Eu acho esse exemplo tão bonito de temor a Deus, de reverência ao Pai, e que você imagina, né? Enquanto alguns faziam esse tipo de sacrifício como arrependimento, como para se redimir diante do Senhor pela sua vida, normalmente era assim, né? Esse irmão que nós estamos falando aqui, ele, fazia por toda a sua família, todo dia, sempre, fala a palavra, né? Então presume-se que todo dia, sempre ele fazia esse tipo de sacrifício, porque pensava que muitas vezes os seus filhos, que era uma família muito próspera, muito abençoada nas mãos do Senhor, pudessem estar realizando os seus dias e viessem muitas vezes a cometer um pecado, ou às vezes sem saber que estava cometendo um pecado. E o amor, esse temor a Deus era tão gigantesco na vida desse irmão que ele já fazia isso. Não por medo de Deus, porque nós não precisamos ter medo de Deus, mas esse temor, esse amor que nós temos ao Senhor por tudo que realiza, por nós sabermos a grandiosidade do Pai, o esplendor do nosso Senhor, Criador de todas as coisas, meus irmãos. Muitas vezes nós fizemos tantas coisas pelas outras pessoas porque nós queremos bem. É assim que funciona. Vamos sempre personificar, humanizar para que a gente possa entender, não é mesmo? A gente ama às vezes tanto pessoas na vida que a gente faz tanta coisa pelos nossos irmãos, pessoas da nossa família, irmãos que a gente nem conhece, enfim, por amor às pessoas a gente faz tanto. E não é medo, é esse amor, esse temor, esse querer manter o vínculo, permanecer, que essa pessoa permaneça nos nossos corações e a gente no coração dessas pessoas. Então não nos é exigido nada, mas há um temor de perder essa aliança que a gente tem, né? Não é mesmo? Com Deus, por exemplo, que pessoas realmente agiam dessa forma. Depois com a nova aliança, com o Cordeiro que veio para tirar, né, tudo que era dito em relação aos pecados do mundo, muita informação acerca disso, que é o Messias, né, o Cristo. Então houve uma mudança de paradigmas em relação a tudo isso, e hoje em dia aqueles irmãos que acreditam realmente que o Messias já esteve entre nós compartilham desse entendimento. Ainda temos irmãozinhos que defendem e profetizam outra fé que continua sendo em Deus, né? Mas ainda não acreditam que o Messias veio. Entendem que estão aguardando, na verdade, enquanto nós cristãos estamos aguardando o retorno do Messias, alguns irmãos no mundo ainda estão aguardando que o Messias venha. Então mantém hábitos, mantém tipo de vida, né, assim, seu dia a dia, e reconhecem apenas a antiga, né, aliança com o nosso Senhor, e estão nesse processo aí de entendimento de Deus e da vida. Muito bem. Então nós temos esse exemplo desse irmão que viveu naquela época, né, em que tudo isso acontecia, e tinha uma vida extraordinária, meus irmãos, uma vida abençoada, uma vida próspera. Era conhecido diante de todos como o mais próspero daquela região, com uma família de bênção, uma família abençoada, tudo dava certo, só recebia bênçãos do Senhor. Muito que ele conseguia realmente na sua vida, deixava as pessoas realmente sem entender muito, porque isso excede o entendimento humano, né? Algo sobrenatural, da prosperidade, das bênçãos que esse nosso irmão teve na sua vida. E isso desperta, era algo tão extraordinário que veio nos é apresentado como exemplo. Era algo tão extraordinário na vida desse nosso irmão, que o mal se levantava e não atingia, não é mesmo? Até que pessoas a serviço do mal, mesmo tentando atingir provavelmente a vida desse irmão, não atingia a sua vida, cada vez mais próspero, né? Diante dos olhos humanos. Então a história nos conta, aqui nos evangelhos, no livro de Jó, que Deus abençoe, irmãos. Estou passando por dificuldade, Senhor. Então na vida desse nosso irmão, o mal, mesmo se utilizando, né, provavelmente de outras pessoas, não conseguia atingir a vida desse nosso irmão. E de repente o mal tem acesso a Deus também, conversa, né? O maligno, né?
em uma reunião que se fala, né, em âmbitos espirituais, em uma conversa com Deus. Nesses termos diz a palavra, não nos cabe interpretação além do que está escrito ali. Teu coração receba, né, essa mensagem da forma como Deus toca você através do seu espírito na sua vida. Então, nessa conversa com Deus, o diabo, que é a personificação do maligno aqui entre nós, chega e, falando com Deus, conforme diz as Escrituras, questiona com o intuito, né, maligno, que é a sua essência. Mas a vida desse irmão, ele só é assim porque ele é muito abençoado. Então veja, vamos parar aí. Era alguém que agradava aos olhos de Deus, que era um homem segundo o coração do Pai, nos seus valores, na sua conduta humana. Então o maligno, não surtindo efeito naquilo ali, desafia, como se fosse um desafio ao Pai, que Deus então, nessa conversa, falando com o maligno, diz, né, veja se meu filho Jó, que benção, né, como se nós, né? Então, o maligno, na sua essência do mal, se expressa dessa maneira, né? E levanta essa questão. Mas ele é da forma como Deus diz? Por quê? Porque ele é abençoado. Toca na vida de Jó, para ver se Jó não te renega e se não vem para mim, como se diz, né? Nessa história toda. Então Deus, na sua magnitude, sabedoria, para até hoje nos deixar como exemplo, e hoje eu estou falando sobre isso aqui com vocês e ter sido exemplo na minha vida e provavelmente vai ser na sua também, meu irmão. Deus diz o seguinte: vai lá e toca na vida de Jó, não é mesmo? Porque ele é um bom filho de Deus em tudo que... Porque ele tem muita prosperidade, não é mesmo? Agora toca na vida dele para ver se ele não, né, manifesta o lado perverso e se te renega e vem para o meu lado, no caso, né, não é mesmo? Então Deus diz, não, permito. Então a gente vê que sucessões, há 3, né, intervenções aqui de Deus em relação a tudo isso, em que de repente o maligno é permitido por Deus. Prestemos atenção muito nisso, meu irmão. Prestemos atenção muito nisso. É permitido por Deus que o mal toque a sua vida, mas havia um critério. 3 vezes Deus permitiu ali, né, diretamente, mas havia algo que Deus disse: só não toque na vida de Jó, na existência dele enquanto ser humano. Não mate Jó nesse sentido, né? Porque como ele estava dando a princípio uma autorização para tocar na vida de Jó, não é mesmo? Poderia o maligno, de repente, nesses termos, fazer algo além do que poderia ser feito, que era tirar a vida de Jó. Então o mal fala que Jó é realmente um filho abençoado e dedicado ao Pai, temente a Deus e tudo, porque ele tem muita prosperidade. Então Deus vai lá e autoriza. Pode ter problema, eu permito. Então o maligno vai lá, né, e toca realmente em todo o patrimônio, tudo que Jó tinha sido abençoado permitido por Deus e através do seu esforço na terra, e de repente ele fica miserável, ele e toda a sua família. E agora? Está satisfeito? Então a história segue, como que Jó se posiciona, como que funciona o transcorrer dessa história, que nós não vamos entrar em detalhe porque fica muito comprido, né? Mas vocês podem ler, basta que abra o livro de Jó e leia, né? Há lá todos esses registros. Então o maligno se levanta novamente e diz: não, é porque foi tocado no lado financeiro da vida dele, mas toca na família dele, nas pessoas que ele ama, para ver se ele não te renega, se revolta contra ti,
E tem uma outra postura de nós estamos falando aqui. Então Deus permite que tocasse na família de Jó e que não tocasse na vida de Jó, que ele continuasse vivo. Então o maligno vai lá e destrói a família de Jó. O relato é interessante para quem quiser ler, né, em que os seus filhos morrem, acontecem tragédias em relação à questão de prosperidade, ele perde todo o rebanho, perde casa, 1001 coisas na vida de Jó, junto nesse contexto, né, em que você vai lendo e vai observando que muitas vezes, quando acontece uma coisa nas nossas vidas, para alguns irmãos, alguma provação, já renega esse Deus, já fica revoltado e murmurando, meu irmão. Então o maligno faz tudo isso e Jó declara cada vez mais amor e respeito a Deus. E glorifica a Deus. Durante tudo isso, continua temente a Deus, amando a Deus. Então o maligno chega e faz, né? A história continua aqui nas Escrituras, no livro de Jó, e diz o seguinte: não, ele está assim, dessa forma, tem esse proceder, porque foi permitido tocar na prosperidade dele. Então, foi por isso. Foi tocado na família dele, nas pessoas que ele amava. Ele seguiu firme, mas toca na vida dele, nele, que ele sinta na carne o mal, poderia, né, sentir, para ver se ele não renega esse Deus que ele tanto tem reverência e amor. Então Deus autoriza que o mal assim faça, que toque na vida de Jó, mas com aquele critério: não tira a vida desse filho meu, toca na vida dele, na sua saúde, na sua carne, mas não tira a vida do meu filho, e isso é uma ordem. Não toque na vida de Jó, na vida, no sopro divino de Deus naquele ser humano, meu irmão. Então o maligno vai lá, destruiu a prosperidade, e Jó destrói família, pessoas que ama, destrói tudo. E de repente, lá na história de Jó, ele é então tocado nas células do seu corpo, em que ele, para poder se coçar, isso tudo sangrando, então ele estava realmente sendo afetado no seu corpo, no seu físico, meu irmão, nas suas emoções, perdendo quem mais amava, tudo que construiu, perdeu, meu irmão. Então é tocado pelo mal na sua vida física, no seu corpo, na sua saúde. Vários diálogos aqui, né, falando que de tudo que ele estava passando, que maldito fosse o dia que ele nasceu, no sentido de que maldito era ele por toda aquela condição, que o que ele poderia, porque a princípio ele entendia que aquilo ali tudo ele estava sendo acometido na sua vida por erros que ele poderia ter cometido na sua existência, estaria cometendo, mas não o meu Deus, que eu amo e dou glória. Então passa-se algum tempo em relação a tudo isso, até louvores em relação a isso. Se Deus me deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Há sim frases aqui nos evangelhos do nosso Senhor, nas escrituras inspiradas por Deus, abençoado de Deus para as nossas vidas, que realmente, meu irmão, você precisa conhecer essa história. Não a versão que eu tô te contando com base no que eu vi do meu entendimento, né? Mas exatamente
você ora a Deus e você leia o livro de Jó e peça que o Espírito Santo do Senhor toque a sua vida e que isso irá causar uma transformação extraordinária dentro de você. Isso foi o que eu fiz e pude absorver isso na minha vida. Superei perdas, superei momentos financeiros difíceis, superei muitas coisas na minha vida com base nessa história. Isso aqui é gigante, meu irmão. Isso aqui te deixa de pé, meu irmão, na tua vida. E é muito forte isso. Muito bem. Então, mais uma coisa também que me ajudou e que está aí retratado, com um propósito gigantesco nas nossas vidas, meu irmão. Quando o Jó estava na agonia, no desespero da situação, sendo confrontado não mais, não menos do que com o próprio diabo na sua vida, não é mesmo? Mas sob a proteção de Deus, que permitiu que tudo isso acontecesse, para que ele fosse justificado na sua fé, fortalecido e tivesse grandes vitórias que nós veremos adiante. E para que hoje, meus irmãos, nós possamos usar isso de exemplo nas nossas vidas, quando nós enfraquecemos por circunstâncias tão superficiais às vezes, diante da história de Jó, mas que segundo a nossa régua emocional que estamos passando, parece que é algo impossível de se vencer. Então veja que tudo é um propósito. Você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, não é ao acaso, eu lhe garanto isso. É Deus que fez com que você estivesse aqui, meu irmão, ouvindo essas palavras, porque muitas vezes os nossos irmãos estão passando por problemas financeiros ou de prosperidade, ou perdem tudo, problemas na família, perdas de entes queridos, pessoas que amam, independentemente da forma, das razões. Muitas vezes acometidos por alguma enfermidade. Essa mensagem é para você, meu irmão. E para você também que passa por o que aconteceu na vida de Jó, que segue. Tinha perdido tudo no que se refere à vida financeira, tudo no que se refere à vida familiar, os seus amores mais ternos, os seus filhos, a sua família. Então perde a sua saúde, está firme com Deus nos seus dias, para a glória do Pai, para que hoje nós possamos estar falando acerca disso para você, para mim na minha vida, quando enfrento dificuldades, que é possível superar sim, que é possível resistir ao mal, ao dia mal nas nossas vidas, porque Deus proverá. Então nosso irmão passando por tudo isso, que nós nunca fomos acometidos dessa forma na nossa vida, ou se fomos em ordem menor, ele perde tudo financeiramente, não é alguma coisa. Ele perde todos os filhos, ele perde a sua saúde, que simplesmente ele estava vivo, mas fisicamente debilitado em todos os sentidos. Então, para complementar essa história que está nas Escrituras, ele recebe então pessoas que conheciam quem era Jó. Ele recebe a visita abençoada de amigos. Aqui conta os diálogos que ele teve com os amigos, não é mesmo? Em que amigos vêm para compreender o que estava acontecendo na vida de Jó. Temente a Deus, seguia as Escrituras, a lei da sua época, em tudo era fiel ao Senhor, estava com a sua vida destruída diante dos homens. Então esses 3 amigos, que eram os melhores, vieram de longa distância, se colocaram diante de Jó, e há 2 observações. Aliás, uma que é importante de nós prestarmos atenção quando você for ler as Escrituras, em que passaram um tempo em silêncio ao lado de Jó. O que isso significou, estar ao lado, mesmo que em silêncio, no momento da dor do nosso irmão, ou no momento que nós estamos passando
por tudo isso que o mundo muitas vezes nós somos atingidos ou pelo mal nas nossas vidas, e alguém fica ao nosso lado mesmo que em silêncio. Então há toda uma reflexão sobre tudo isso até que eles decidem abrir a boca. Não é mesmo? É benção. É benção, meu irmão. É benção. E isso acontece nas nossas vidas também, em que muitas vezes as pessoas têm aqueles que são bem intencionados, que são amigos de verdade, vêm para trazer uma palavra que edifica. E os julgadores, aqueles que muitas vezes não é por maldade até, por desconhecer, né, por não ter bom senso, chegam para julgar, para dizer que não é nada que você está passando, para querer desmerecer todo o teu propósito, a tua dor, o que você está enfrentando, como se a régua que mede o emocional dessa pessoa fosse melhor que a sua, que o esforço que essa pessoa tem na vida fosse melhor que o seu, que o coração dessa pessoa fosse melhor que o seu, que você tivesse equivocado, que você está passando por algo que... Não é mesmo? Veja que na situação em que Jó se encontrava, apenas vivo, que o resto não tinha mais. Mesmo assim, 3 abençoados estiveram com ele e o colocaram ainda. É muito interessante os diálogos que se apresentam no livro nessa conversa. Resumindo, meus irmãos, é que é uma história muito linda, muito cheia de detalhes emocionantes, espetaculares para a vida do cristão hoje, que é impossível, através de uma conversa, apenas lendo e refletindo sobre cada versículo, como vai se construindo, que é muito lindo. Conferir aqui, para não falar bobagem, porque a idade chega e a cabeça já não grava tudo que deveria. Jó 31, ó, viu? 42 capítulos. 42 capítulos do livro de Jó, mas é pouquinho, meu irmão, um pouquinho, para a magnitude de tudo que Jó apresenta aqui pra gente, que Deus apresenta pra gente através da vida de Jó, em que ele faz a obra na vida de Jó, pisa no diabo e ainda salva a gente que está aqui às vezes nessa angústia, nesse sofrimento perdido. Então estes irmãos que chegam trazem essa reflexão, algumas questões acerca das condutas. Alguns ali dizem, né? Um diz ali que provavelmente você não está querendo reconhecer que você errou. Mas você errou, senão você não estava passando por isso. E mesmo Deus, segundo o entendimento de Deus, Jó era um homem segundo o coração de Deus, agradável aos olhos do Pai. Mas, não é mesmo? Os alecrim dourados têm que chegar para querer saber mais do que Deus diante de tudo isso. Não significa que Jó não era um pecador, porque todos somos, não há quem viva nesse mundo sem pecar, mas que para ele ser objeto de uma conversinha entre Deus e o diabo, é porque algo ele fazia de muito extraordinário nessa terra, na sua postura enquanto um ser humano de valor, para ser objeto dessa conversa, meus irmãos. Então nós vemos que em nenhum momento durante as tribulações que acometeram a vida do nosso irmão, ele deixa de glorificar ao Pai, exaltar a Deus na sua vida. Então, como sempre, o diabo sai humilhado, acabado, se esconde, não é mesmo? Porque ele não podia matar Jó. Agora, Deus se utiliza do seu filho para mostrar para o diabo que ele não é nada. Que aquele filho que estava sendo usado era para mostrar para o diabo que ele não era nada. Que aquele irmão em carne, diante de todo o mal que o diabo estava querendo realizar na vida dele, um ser humano,
tinha muito mais poder e bênção na vida dele, estava mais por manter-se conectado a Deus do que o diabo, o poder que o diabo acha que tem na nossa vida, na vida das pessoas, meus irmãos. Então o diabo, na sua insignificância, no poder que acha que tem, nas suas derrotas, some da história. Vá para lá, como se diz, né? Então começa realmente a se apresentar através dos evangelhos como a vida de Jó é restaurada por Deus e como Deus se utiliza da vida de Jó para mostrar até para o diabo que ele não é nada diante do poder de Deus, meu irmão. Muitas vezes você pode estar iludido pelas coisas desse mundo. Eu não sei o que falam na sua cabeça, meu irmão. Que você acha que o maligno seja a versão como as pessoas têm vendido, meu irmão, para você na sua vida. E não vou entrar no mérito aqui porque não é objeto de discussão. Para mim não é, mas para você pode ser que seja. Então você tem que procurar alguém que acredite nas coisas que você acredita. Mas eu creio no poder de Deus na vida das pessoas. Existe o mal? Claro que existe. Claro que existe. Mas não é nada diante do poder de Deus na vida dos seus filhos. E quanto mais nós permanecemos em Deus e Deus em nós, tudo nos é alcançado como bênçãos, vitórias e proteção nas nossas vidas. Estamos aqui para ser instrumento de Deus, para a glória dele, não a sua e nem a minha, nem de ninguém. Então, se Deus quer usar das nossas vidas como instrumento da sua glória, usa para o levante da sua palavra. Quantas vidas através da vida de Jó, que aconteceu nas Escrituras, foram resgatadas pelo seu exemplo de fidelidade, de amor a Deus, foram salvas, meus irmãos, no sentido de resgate, de ir em busca do Senhor. Um Deus de amor, de justiça, de misericórdia na vida de todos nós. Então veja que, pela forma como é expressa nessa versão aqui que eu tenho, né, que é a Almeida, Revista Atualizada, fala mais ou menos nesses termos, né, que como se alegrasse o coração de Deus, ver a postura de Jó diante de tudo. Forma de conduzir sua vida, nos seus negócios, sempre dando glória a Deus por tudo. Ele tinha entendido o que era Deus na vida dele e Deus abençoando, porque só vem bênção e vitória quem entende, quem consegue acessar essa chave. Mas o diabo não se contenta, meu irmão. Mas ele não tem poder. Ele não tem poder. Não tem poder na minha vida, não tem poder na sua vida. Então veja, que se de ordem financeira, de prosperidade, sua vida está amarrada pelo capeta, em relação à família, aos seus filhos, aos seus relacionamentos, as pessoas que você ama, está passando por dificuldades, perdas irreparáveis, não é mesmo? Em relação à sua vida física, emocional, você acha que você não tem saída. O que está faltando, meu irmão? Para você encontrar a chave de acesso a tudo isso que Jó tinha? Intimidade com Deus, acesso a Deus, confiando no propósito. Jó não foi avisado do que ele ia passar e as razões pelas quais ele tinha que ser um vencedor e persistir. Ele sabia, diante do Deus que ele servia, que ele estava sendo usado naquele momento para a glória de Deus em alguma coisa. Ele não desacreditou isso em nenhum momento do percurso, meus irmãos. Em nenhum momento. E acreditou que tudo aquilo ali seria por algo muito maior. E acreditou tanto na vitória dele enquanto ser humano que tem um Deus maravilhoso de promessa na sua vida, que foi capaz de receber das mãos do Senhor
muito mais dos planos que Deus tinha para a vida de Jó. Ele foi capaz de receber muito mais depois de tudo isso do que ele tinha antes. Então a história fala exemplos muito bonitos, vai contando ali acerca da prosperidade dele, questões familiares da vida dele. Teve uma coisa que Deus, esqueci de dizer, que o capeta deixou na vida de Jó, não pediu nem para sacrificar, nem nada, que foi a esposa, por algum motivo. Porque a esposa diz lá no meio da conversa: por que você não abandona esse Deus e morre? Entendeu? Essa ficou lá, no meio de toda a história, aparece ela lá, no meio da conversa, no meio do propósito, no meio de tudo aquilo. Ficou a bênção de Deus lá, sendo objeto do mal, ainda sendo usada como boca do diabo na vida do irmão. Mas o Deus do impossível chega nessa história depois que, para a sua glória, não é mesmo? Hoje nós estamos falando até hoje acerca de tudo isso. Isso é exemplo e resgate de muita gente que às vezes não está acreditando mais em nada, meu irmão. Nós estamos falando aqui de pessoas que estão destruídas, meu irmão. Se imaginando em circunstâncias. Veja que essa história é tão importante que ela abrange todas as áreas da vida. Ela abrange o profissional, eu dizer, não, o aspecto da prosperidade financeira, o aspecto familiar, o aspecto físico de saudável ou doente, e o aspecto das relações que tem, amizades, etc., em relação a tudo isso. O aspecto no que se refere ao entendimento que nós devemos desenvolver sobre Deus e sobre o papel do diabo em tudo isso, que só se levantou para passar vergonha, para ser recolhido na sua insignificância, e tem ainda muito poder de influenciar pessoas que estão afastadas de Deus, de destruir pessoas que estão afastadas de Deus, meus irmãos. Mas não, Jó não. Jó tinha conexão com o Pai, tinha intimidade com Deus. Ele permanecia em Deus e Deus permanecia nele. O que Jó precisaria para recomeçar com Deus à frente, abrindo o caminho? Só sopro de vida, que foi o que Deus, conforme os exemplos que nos são apresentados, disse ao capeta: não toca na vida dele, a vida dele não, a vida dele é minha. Restante, do tipo assim, o que quer dizer com isso? Não importa o que você tire dele, eu dou 10 vezes mais, você não está entendendo? Meus irmãos, o diabo acredita mais em Deus do que muita gente que nós vemos por aí. E isso é sério. Então veja como esse exemplo vem para edificar as nossas vidas, para a glória de Deus. Se nós estamos falando tudo isso aqui, independentemente da gente às vezes brincar com algum termo, alguma coisa, mas falando sério, se nós paramos para abrir as nossas Bíblias e ler o livro de Jó, em tudo que compreende essa história magnífica, de exemplo de temor a Deus, de obediência, da importância que Deus tem nas nossas vidas até o fim dos tempos. Aqui, da forma como a humanidade se apresenta. Porque depois é que começa a glória de Deus no sentido do reino, meus irmãos, em que o mal será eliminado desse mundo completamente. Mas veja que enquanto ele está por aqui, pelas razões também teológicas que nós já observamos, enfim, que não é o objeto de hoje, né? Que dessa nossa conversa. Veja que cada vez que o diabo se levanta, meu irmão, diante de quem acredita em Deus, de quem Deus é prioridade na sua vida, o que acontece, meu irmão, com o mal, seja através das pessoas,
através de circunstâncias, não importa. Eu digo maligno como um todo, utilizando-se do mundo para fazer tudo isso. Levanta para cair, meu irmão. Levanta para cair. Não para ter glória, nem respeito, nem para deixar um legado na humanidade, nada. Quando houver o retorno do Messias e nós estiverem em glória como escolhidos do Senhor para a eternidade, ninguém vai mais lembrar de tudo isso que estamos passando aqui. Quem está aguardando o dia da glória do Senhor está no descanso do Senhor. Nós que estamos na batalha sendo atormentados pelo capeta aqui, para que ele nem vai ser lembrado disso, meus irmãos. Ele não tem poder nenhum. Isso é promessa de Deus nas nossas vidas. Se você já leu, ou já ouviu falar, enfim, já acompanhou através de documentários, as promessas que Deus apresenta aqui através das Escrituras, o final dessa história é o quê? O bem reinará sobre o mal perecerá. Não é assim que funciona? Então, partindo do pressuposto de que tudo isso já está escrito, que nós já somos pré-determinados para esse final da história, para este fim da história, depois disso a palavra nos afirma que estaremos com Deus para a glória, meus irmãos. Agora, veja aqui, estamos ainda neste mundo sob a influência do maligno, em que muitas vezes nós podemos observar que tudo que nós não conquistamos, e aqueles que se levantam a serviço do diabo, primeiro o diabo humilha e depois ele destrói em tudo nas nossas vidas, desde o não cumprimento de algum valor que o diabo influencia na nossa vida para que nós possamos ir lá e fazer o contrário do que Deus pede para nós. O que acontece na nossa vida? Vamos pegar um exemplo, mentira. O diabo é o pai da mentira. Cada vez que se fala a verdade, em tudo que nós vamos vivendo, nós estamos resguardados e protegidos pela verdade, porque Deus assim nos orientou. Dificilmente nós passamos por questões em que Deus não possa nos guardar, nos defender e nos dar promessa nas nossas vidas. Porque é a verdade, é algo que Deus espera da gente, em relação a nós mesmos, aos outros e a Deus. Agora, a mentira, meus irmãos. Você conhece algum mentiroso humilhado, derrotado? Escolheu agir, né? Se deixou por não estar em comunhão com o mal, se utiliza dele para proferir mentiras. O que acontece? Muitas vezes o mal recompensa o irmão mentiroso, né? Que falta com a verdade, compensa. Porque o mal precisa, quem trabalha com o mal precisa ter uma recompensa para que desenvolva algum prazer e continue a serviço do mal. Mas como o mal vem sempre para destruir as pessoas, o que ocorre? Você mente, aí você é recompensado, acha que está bem, não é mesmo, fazendo mal. Depois o diabo, para se divertir, acaba com você, destrói a sua vida para ele se divertir através de você. Não é assim? Então por isso que se utiliza essa expressão. O diabo, antes de matar, ele humilha. E isso é sério. Já Deus quer que a gente tenha vida, que nós não sejamos humilhados, que nós não sejamos colocados em circunstâncias que venham afetar as nossas vidas. Ele não fala que nos quer como um vaso de honra? E o diabo, o que quer de nós? Mas veja que estamos ainda suscetíveis a tudo isso. Eu convido os irmãos para que leiam a história de Jó. Quem não puder, enfim, fazer essa leitura, existe na internet como um todo, né? A história de Jó em filme, documentários, enfim,
contando, né? Porque às vezes a pessoa vendo uma obra assim através das redes, né? Consegue às vezes entender um pouco mais para desenvolver o desejo, né? De ir em busca do que diz a palavra. Se você puder, vá direto à palavra. Nada impede que você depois veja um filme acerca disso, com a liberdade poética e tudo que nós podemos, né, ter. Mas, se possível, ir em busca dessa história que está aqui registrada é realmente o mais importante para as nossas vidas. Uma história extraordinária, meus irmãos, de restauração na vida daquele que acredita em Deus, que se mantém segundo essa palavra, que se renova todo dia a palavra do Senhor nas nossas vidas, que é viva e eficaz. Ela é pulsante nos nossos corações. No nosso viver, está na veia. A palavra do Senhor, depois que começa a circular no teu coração, no teu corpo, na tua mente, ela é viva, ela é pulsante. Ela emociona o teu coração quando você está com Deus, meu irmão. Quando você recebe o poder do Espírito Santo em você, que você recebe livramentos, que você recebe orientação, que você começa a ver o mundo com os olhos espirituais que muita gente não consegue ainda. Não é mesmo? Então você observa o que Deus é capaz de te entregar de bênçãos e vitórias na tua vida. E você observa os livramentos grandiosos que Deus é capaz de proporcionar para você. E você reconhece tudo isso. E você sente quando Deus está te usando para a glória dele. Deus está permitindo que desafios aconteçam nas nossas vidas e nos dando força para a glória dele, para que um dia as pessoas falem acerca dessa história, acerca de alguém que está ali no mundo, mas que manteve o amor, manteve essa reverência ao Senhor, se manteve firme na palavra, com a sua fé inabalável, mantendo-se no propósito, mesmo quando Deus permite coisas nas nossas vidas, para que nós sejamos preparados para desafios e vitórias que precisamos receber ainda maiores nas nossas vidas. E sabermos receber essa vitória, precisamos estar prontos, preparados. Quanto maior o desafio, é bênção. Maior será a vitória que nós estamos preparados para receber das mãos de Deus. Então, muitas provações, meus irmãos, muitos desafios nos é permitido por Deus mesmo nas nossas vidas, para que a gente aprenda lições muito importantes para os nossos dias. Se nós temos que desenvolver um coração perdoador, como era do Messias, na nossa existência, nós precisamos passar por circunstâncias nas nossas vidas para que isso aconteça, para que a gente possa desenvolver o perdão. Porque uma coisa é você ler e entender, outra coisa é o fato se apresentar na sua vida e você ir lá e perdoar de verdade. Verdadeiramente entregar perdão, independentemente das razões. Ainda temos critérios para perdoar. Eu perdoo isso, mas isso eu não perdoaria. Eu perdoo isso, mas isso eu não perdoaria. Não desenvolvemos aí num coração perdoador como o do Messias, que a tudo perdoou, até aqueles malfeitores naquela época, não é mesmo? Estavam ali lhe pregando na cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, e não estavam mesmo. Não é verdade? Então veja que desenvolver um coração perdoador, para nós que somos humanos, frágeis e vulneráveis, leva tempo, meu irmão. Muita coisa tem que acontecer na nossa vida. Às vezes não precisa, né? Porque às vezes você está em contato com Deus, uma intimidade com Deus tão gigante, e você tem o propósito da sua vida tá tão formidável, que você não precisa passar por determinadas coisas para desenvolver um coração perdoador. Basta que você compreenda determinados valores que Deus estabelece para cada um de nós, plano que Ele tem para a minha vida, que é diferente do plano que tem para a sua vida.
mas compreenda aquela lição. E quando você ser colocado à prova do perdão, por exemplo, em que você precisa perdoar, então você vá lá e compreenda a lição. Quanto mais rápido se compreender essa lição, menos desafios seremos colocados, né, à prova disso, para compreender isso, para ter um coração perdoador, de amor, de misericórdia, empatia com os nossos irmãos que estão sofrendo nesse mundo, sem julgamento, que a justiça e a ira é de Deus, não é nossa, que quando erram conosco, independentemente do que ocorra nas nossas vidas, que nós venhamos a entender que é uma injustiça gigantesca, meu irmão. Deus não nos diz que nós não podemos ficar indignados com isso, transparecer isso, mas isso a uma distância gigantesca em você vir e tirar, por exemplo, a vida de alguém. Nem o diabo foi autorizado a isso, meu irmão. Nem o diabo foi autorizado a isso. Quando Deus propõe tudo isso, aliás, Deus não propõe, né? Deus é desafiado. Não se desafia Deus, não se tenta Deus. Deus precisa agora estar mostrando o poder dele para qualquer um, tipo o diabo, que não é nada diante da magnitude de Deus, mas não se desafia Deus, meu irmão. Então veja que o poder de Deus é magnífico, todas as coisas que nos são permitidas viver nesse mundo de desafios, que muitos chamam de tribulações, e às vezes é mesmo, meu irmão. Às vezes você está sofrendo uma coisa que não é fácil. Tem um propósito, meu irmão. Tem um propósito que, principalmente no momento que você está passando por aquilo ali, você é incapaz de compreender. Porque as pessoas, no momento da dor, elas ficam emocionadas, emocionalmente abaladas, né? Existe o emocionado positivo, existe o que não é positivo. A pessoa está sofrendo aquilo ali, não consegue racionalizar, e muitas vezes o que se passa não é para a compreensão humana, tem um propósito maior em tudo isso. Então esse exemplo, meus irmãos, da vida de Jó realmente é magnífico. Aconselho aos irmãos que leiam essa história, reflitam ou vejam algo relacionado a isso, porque é muito bonita mesmo, toca o coração da gente, é algo que faz com que a gente pare para pensar. Vamos orar, meus irmãos. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, Pai, por estarmos aqui juntos através dos meios que o Senhor nos permite estar aqui, meu Pai. E hoje estamos refletindo, Senhor, mais uma vez acerca da Tua palavra, da grandiosidade de tudo que o Senhor nos deixa, nos intui, nos instrui sobre a verdade, Senhor. Que muitos irmãos podem estar passando por algo que, como vimos no exemplo de Jó, também passou, de ordem financeira, de prosperidade. Muitos irmãos podem estar passando problemas familiares ou perdas, dificuldades nos seus relacionamentos afetivos. E veja aqui o exemplo que o Senhor nos apresenta, Pai, mais uma vez, para nos trazer a reflexão aos nossos corações, é realmente para a Tua glória, Senhor. Muitas vezes, meu Pai, nesse momento, nós temos irmãos que estão passando, estão sendo acometidos por alguma enfermidade. Que época, meu Pai? Em que época o Senhor restaurou a saúde de Jó? Não tínhamos nem desenvolvida a medicina, meu Pai, que temos hoje, e a ciência que está em constante aprimoramento, graças a Ti, meu Pai, que está tocando o coração das pessoas, Senhor. Se hoje os nossos irmãos que estão enfermos não têm uma resposta através das mãos humanas, Senhor, mas o Senhor tem. E o Senhor é capaz, assim como curou a vida de Jó, Senhor. Quando não havia nada ainda, ou muito pouco havia sido construído naquela época, não havia medicina que desse cura ao nosso irmão. E o Senhor foi lá e fez, meu Pai. E hoje estamos até hoje, meu Pai, elevando os nossos pensamentos a Ti, agradecendo por esses exemplos que o Senhor nos deixa, de encorajamento, de fé na Tua palavra, Senhor. E nós cremos
em tudo que os evangelhos nos apresentam como ensinamentos, como quando o Espírito Santo do Senhor está em nós, intuindo os nossos corações, nos guiando, protegendo nos nossos caminhos, Pai. Assim como o Senhor restaurou, meu Pai, a vida de Jó, assim como o Senhor protegeu a existência de Jó, Senhor. Nesse momento nós temos irmãos que não têm muitas vezes condições, acesso à ciência, meu Pai, devido à corrupção humana, ao seu condicionamento financeiro, seja qual for o motivo, meu Pai. Se esse irmão é fiel, se está contigo, meu Pai, levanta ele, faz a obra na vida dele, meu Pai. Estamos orando, pedindo intercessão, Senhor, para que esse irmão possa ser mais um motivo de alegria ao seu coração, para que o Senhor habite através do seu Santo Espírito um coração saudável e através da vida desse irmão, meu Pai, ele seja testemunho da tua glória para todos nós, meu Pai. Só o Senhor é Deus, meu Pai. O Senhor é o Deus de tudo que nós chamamos de impossível. Não importa o nosso problema, o Senhor é muito mais grandioso, eficaz em tudo que pode nos acontecer, muito maior do que os nossos problemas, muito maior do que as nossas dúvidas, muito maior do que a nossa vulnerabilidade, que as nossas fraquezas, meu Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos estar cada vez mais neste relacionamento contigo, compreendendo, entendendo o seu amor, a sua sabedoria, a sua misericórdia em nós e a sua justiça nas nossas vidas, meu Pai, em que o Senhor diz, e assim se repete através das gerações, que a justiça é sua, que a ira é sua, que não nos cabe esse tipo de posicionamento, que nos cabe a perdoar até os nossos, aquelas pessoas que se colocam na condição de nossos inimigos, Pai. Como é grandioso tudo isso, há todo um propósito para as nossas vidas e nós queremos compreender, Senhor. Nós queremos ter um coração quebrantado, abençoado por Ti, que nós possamos levar alegria ao seu coração, como Jó sempre levou na sua existência, era um coração segundo a Tua palavra, meu Pai. Quantas bênçãos o Senhor realizou na vida de Jó, mesmo diante, Pai, a ação direta do maligno na vida do nosso irmão. Nós estamos em um mundo, Pai, sob a influência do mal ainda, até o retorno do Messias, Senhor. E nós precisamos de Ti, da Tua proteção, meu Pai, para a nossa jornada. Nos instrui, nos educa, nos corrige, Senhor. Faça com que nós possamos compreender tudo isso, porque o Senhor não desiste da gente, e nós sabemos. Mas nós, nas nossas fraquezas, muitas vezes, meu Pai, já renunciamos a Ti, já desistimos de Ti, já renunciamos à Tua palavra através das nossas palavras, através da nossa boca, das nossas atitudes, do nosso posicionamento diante da vida, meu Pai. Às vezes por ignorar a Tua presença, Senhor, e alguns por maldade mesmo, por influência do mal, meu Pai. Mas nós somos Suas criaturas, somos filhos do Eterno, do Senhor. Nós acreditamos nas Tuas promessas, estamos aqui nesse mundo para servir a Ti, meu Pai. Falta pouco, Senhor. Falta pouco, nós acreditamos, o Senhor prometeu, nós acreditamos no retorno do Messias, meu Pai. Nós acreditamos, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, como o Senhor fala nas Escrituras. Cada dia mais nós estamos tendo evidências deste mundo, Pai. E nós compreendemos por que tudo é feito assim. Falta pouco, meu Pai, para o Senhor limpar essa terra, para o Senhor limpar esse mundo de todo o mal que aqui ainda persiste, meu Pai. E aqui nós estarmos contigo, vivendo o Teu reino de glória, Senhor. Que nós possamos compreender o Teu chamado, Senhor, e que através da Tua misericórdia nós possamos ser aqueles que o Senhor já escolheu para estar contigo na vitória, Senhor. É isso que nós buscamos nas nossas vidas, meu Pai. Abençoa os nossos irmãos nos momentos de fraqueza, a nossa vida.
tudo que nós fazemos, meu Pai. Aquelas pessoas que nós amamos, aqueles que precisam do nosso amor, os nossos irmãos que buscam se levantar contra a gente, que eles reconheçam que são amados pelo Senhor, que não precisam disso, que podem ser servos do Eterno, do Altíssimo, misericordioso, do seu amor, e não servos, escravos do mal, desse mal que humilha, desse mal que recompensa sim, recompensas transitórias, esse mal que debocha da cara dos seus filhos, meu Pai. Falta pouco para que o Senhor promova, Senhor, a sua glória entre nós, o seu reino, o Messias, as portas, meu Pai. Até isso, Senhor, nos proteja, nos resguarde, mantenha o nosso proceder, o nosso coração em Ti. Na minha vida, Senhor, eu peço que o Senhor age na minha vida, que diante do erro, o Senhor me impeça de errar, me corrija, me educa, Pai. Desenvolve em mim um coração perdoador. Muitas vezes, meu Pai, nós pensamos nas nossas limitações humanas, nós perdoamos determinadas coisas, mas já temos conceitos pré-estabelecidos que outras coisas nós não perdoamos. Não conseguimos, meu Pai. Só o Senhor é Deus para transformar os nossos corações de pedra em corações perdoadores como o do Messias. Se o Senhor nos enviou o Messias, o primogênito, como exemplo para todos nós, um coração perdoador que venceu o mal desse mundo e hoje está ao teu lado, Pai, à tua destra. O Senhor pode sim fazer de nós imitadores do Messias que nos deixou tantos exemplos, Pai. Mas somos fracos, Senhor. Nós somos fracos. Nós temos irmãos que são fracos, que estão passando muitos momentos na vida que não conseguem mais raciocinar. Estão abalados com suas vidas destruídas, como no exemplo dessa história, meu Pai, de Jó. Estão abalados às vezes na prosperidade, na sua vida financeira, muitas vezes na sua saúde, outras vezes nas questões familiares ou de perdas, ou envolvidos com influências de amigos e pessoas, como na mesa dos escarnecedores, passando por tantas coisas, Senhor. E somente o Senhor é Deus capaz de resgatar as nossas vidas para esse propósito. O Senhor tem o plano e nós queremos o plano que o Senhor tem para nossas vidas e entregamos as nossas vidas nas tuas mãos e pedimos ajuda, Pai. Quando nós estivermos errando, o Senhor nos corrige, o Senhor nos desvia dos caminhos tortuosos desse mundo, do nosso falso entendimento acerca das coisas, Pai. Nos dá sabedoria, ilumina os nossos corações no teu propósito, Pai, diante de tudo que o Senhor determine como nós tendo que realizar nessa vida, nesse mundo, nas circunstâncias e diante de pessoas, Pai. Restaura, Senhor, os corações dos nossos amigos, resgata, que possam estar se sentindo destruídos ou abalados, independentemente das áreas que estejam se sentindo assim. Só o Senhor é Deus, o Deus maior do que todo e qualquer problema, dificuldade que possamos estar enfrentando aqui nesse mundo, nesse momento, no agora, meu Pai, ou no porvir. Aqui nós podemos dizer que o Senhor é o Deus do impossível, porque para nós é impossível realizar, mas para o Senhor só vem e faz, meu Pai. Toca as nossas vidas, realiza, Senhor. Utiliza dos teus filhos para a tua glória, para edificar pessoas e resgatar almas, Pai. Almas para que estejamos todos juntos em comunhão no grande dia da glória, meu Pai. É isso que nós buscamos, Senhor, nas nossas vidas. Estamos entregues em tuas mãos, todos os irmãos que nós amamos, aqueles que precisam do nosso amor,
assim como estão entregues, meu Pai, nas tuas vidas aqueles que se levantam contra nós como nossos inimigos e perseguidores. Perseguidores da nossa vida pessoal, perseguidores e inimigos da nossa vida profissional, familiar, nos nossos relacionamentos. Nem nos mostre, Pai. Vai lá e haja na vida desses irmãos. Nós estamos entregando eles nas tuas mãos. Quem quer que se levante contra nós, o Senhor vai lá e age, Pai. Mostra o teu amor, o teu poder, que esse irmãozinho não precisa estar se sentindo assim, dessa forma, angustiado, infeliz e querendo prejudicar os outros irmãos, meu Pai. O Senhor é Deus. O Senhor vai lá, o Senhor acalma o coração desse irmão, resgata ele, leva ele para junto de ti, bem pertinho, Pai do Senhor. E então, no outro dia, ele acorda como um novo ser, meu Pai, renovado, para estarmos todos na comunhão da Tua palavra, Senhor, em Teu nome, em nome do nosso Senhor, o Messias, que esteve entre nós. Agradecemos muitíssimo por toda a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos com os nossos irmãos na Tua palavra, Senhor. Amém, que assim seja. A todos os nossos irmãos que estão conectados através das nossas plataformas, nosso muito obrigado. A ONTV, estamos falando diretamente do Brasil, 24 horas no ar, para todas as nações, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Graça e paz a todos e até a próxima. Deus sabe em quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que será.